Olá, tudo bem com vocês, alunos do segundo ano? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Hoje a nossa aula vai ser sobre lentes e defeitos da visão. Vamos fazer as atividades do PET volume 2 do segundo ano, as atividades da semana 4. Vamos às atividades? Espero que vocês gostem, fiquem até o final e curtam o meu canal. Atividade E. Um sistema de lentes produz a imagem real de um objeto, conforme a figura ao lado. Calcula a distância focal e localiza a posição de uma lente que produza o mesmo efeito. Então, aqui no desenho nós temos um objeto que ele produz uma imagem. O tamanho do objeto é de 4 centímetros e o tamanho da imagem é de 1 centímetro. A distância de um para o outro é de 100 centímetros. Então, entre eles, para produzir a imagem, tem a presença de uma lente. Como que a gente vai descobrir a posição da lente? Então, aqui no meio, nós temos uma lente. Para isso, para saber onde que a lente está, traçamos uma linha que une o objeto e a imagem. Então, uma linha que passa do objeto até a imagem, o ponto que ele se encontra, parte nessa linha central, é onde se encontra a nossa lente. Porque todo raio que passa pelo centro da lente é refratado. Se a gente vem com o raio que sai do objeto e chega até a imagem, nesse ponto que se encontra a nossa lente. Então, a distância da imagem à nossa lente vamos chamar de x, que é a distância da imagem até a lente, que é o nosso P'. E 100 menos x é a distância do objeto até a nossa lente, que vamos chamar de P. Então, para calcular o valor de x, que é a distância da imagem à lente, vamos utilizar a fórmula da ampliação. Essa fórmula, que é o A, que é a ampliação, é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, igual a menos P', que é a distância da imagem à lente, dividido por P, que é a distância do objeto à nossa lente. Substituindo os valores, então, nós temos que 1 dividido por 4. Esse sinal de menos quer dizer que a imagem e o objeto estão invertidos. Igual a menos x dividido por 100 menos x. Fazendo a multiplicação cruzada, 4 vezes menos x é igual a 1 vezes 100 menos x. Então, nós temos 100 vezes menos 1 dá menos 100 mais x, igual a menos 4x. Passando o valor de x para lá, vai ficar menos 100, igual a menos 4x menos x. Cortando o sinal de menos dos dois lados, nós temos que 100 é igual a 4x mais x. 100 igual a 5x. Passando o 5 dividindo, vamos obter que o valor de x, que é o nosso P', é igual a 20 centímetros. E, consequentemente, a distância de P é 100 menos 20, que dá 80 centímetros. De posse desses valores, nós podemos utilizar uma equação para calcular a distância focal. Então, nós temos a fórmula de Gauss para calcular o valor da distância focal. Essa fórmula é igual a 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre P'. Substituindo os valores, nós temos que 1 sobre f é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Essa equação nós temos que tirar o MMC de 80 e 20. O MMC de 80 e 20 é 80. E posse desse valor, como que vai ser feito o cálculo? 1 sobre f é igual a um valor dividido por 80. Então, pegamos esse valor de 80 e dividimos pelos valores que estão embaixo e multiplicamos pelo que está em cima. Então, 80 dividido por 80, 1, mais 80 dividido por 20, 4, vezes 1, 4. E em relação a essa equação, a equação de cima também, nós temos que I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, A é o aumento linear, e f é a nossa distância focal, é o que a gente quer calcular no exercício. Então, multiplicando o cruzado, f vezes 5 é igual a 80 vezes 1. Nós temos a equação 5 vezes f é igual a 80. Passando 5 dividindo, nós temos que a distância focal é 80 dividido por 5, que é igual a 16 centímetros. Tudo bem, galera? Pode crer? Vamos que vamos? Vamos para outra atividade. Continuação do PET. Letra F. Resumidamente, explique como funciona a formação de imagens no olho humano e quais as principais anomalias da visão, incluindo o daltonismo. Então, galera, vamos ficar de olho aí. É um assunto bem legal. Então, aqui nós temos o esquema das características dos nossos olhos, dos componentes dos nossos olhos. Ele é composto pelo cristalino, que é uma lente
convergente, temos a córnea, o feixe de luz ele vai ser projetado aqui na retina e vai ser formada a imagem, temos o nervo óptico também. Como eu disse anteriormente, cristalina é uma lente convergente, é uma lente que converte os raios. Aqui nós temos como a imagem é formada na retina, nos nossos olhos. O feixe de luz vem paralelo, ele bate no cristalino, que é uma lente, e ele vai converter a imagem aqui no fundo. Então, a imagem é formada invertida e o nosso cérebro que corrige essa imagem. Em um olho humano normal, os raios luminosos entram pela pupila, atravessam a córnea, o cristalino, a parte central do olho e se encontram na retina. Em relação a isso, as imagens podem ser formadas antes da retina ou depois da retina. É o que caracteriza as anomalias da visão. Então, as principais anomalias da visão são: nós temos a miopia. Para um objeto no infinito, por mais que o cristalino do míope esteja relaxado, a imagem se forma antes da retina. Ou seja, o feixe de luz vem, bate aqui no cristalino, e o cristalino, mesmo que ele esteja relaxado, ele não consegue formar a imagem na retina, ele forma a imagem antes. Isso caracteriza a miopia. Mas na miopia, a imagem é formada antes. Para a gente corrigir esse defeito, deve-se utilizar lentes divergentes, lentes que vão divergir o raio, e com isso você consegue aumentar a largura dos raios. E quando ele chega no cristalino, ele consegue focar certinho na retina. Então, a correção é feita com uma lente chamada divergente, que diverge os raios antes de chegar no nosso cristalino. Beleza? Agora, quem poderá me ajudar? Eu, o professor Claudinei. Então vamos. O outro defeito da visão, uma outra anomalia da visão, é a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Você tem dificuldade de enxergar objetos perto, enquanto a miopia tem dificuldade de observar objetos distantes. Na hipermetropia, os objetos são formados depois da retina, ou seja, a imagem do objeto é formada atrás da retina. O cristalino converge pouco, tem dificuldade de enxergar objetos de perto. Então, nós temos o esquema mostrando como a hipermetropia acontece. Nós temos que o feixe de luz vem, bate no cristalino, e a imagem é formada depois. O cristalino converge pouco esses raios. Então a correção é feita com uma lente convergente. Beleza, galera? O outro defeito é a presbiopia. Presbiopia nada mais é do que uma vista cansada. Ela acontece mais com pessoas com mais idade. Devido ao fato do músculo ciliar, que é um músculo que consegue comprimir e relaxar o nosso cristalino, não consegue realizar tanta focagem da imagem, porque esse músculo ciliar acabou perdendo a capacidade de comprimir, você não consegue mais focar a imagem do jeito normal. Então ela vai formar depois da retina. Para você fazer a correção dessa anomalia, você deve utilizar uma lente chamada convergente. Nós temos o astigmatismo, que ocorre devido a uma curvatura irregular da nossa córnea. Ela tem um pequeno defeito. Beleza, brothers? Então, ela perde a esfericidade. Ela não consegue focar direito. Então, você deve fazer a correção com lentes esféricas. Tranquilo? Também nós temos a anomalia chamada daltonismo. O daltonismo nada mais é a dificuldade das pessoas de conseguir distinguir as cores. O verde, o vermelho, elas não conseguem ter a distinção. Depende de cada pessoa. Então, aqui tem um esquema que foi tirado de um programa chamado El Hormigueiro, mostrando como é uma visão normal e como é a visão de uma pessoa com daltonismo. Vocês podem observar que a pessoa não consegue verificar essas cores, que são as cores mais vivas, que são o vermelho, roxo, que nem a gente pode observar aqui embaixo. Por que que isso acontece? Então, a nossa retina, que é a parte onde é focada a imagem, ela consiste de duas células, que é o bastonete e os cones, que são células fotorreceptoras. Os bastonetes nos ajudam a ver contrastes claros e escuros. Eles são utilizados mais quando está mais escuro. Estão presentes. Os cones são responsáveis pela visão das cores. Então, os cones são só ativos em certo nível de brilho. No escuro, só os bastonetes estão ativos. Os componentes do olho, que é a córnea, a pupila, a íris, a lente, e nós temos a retina aqui atrás.
E dentro da retina nós temos a presença das células receptoras, que são os bastonetes e os cones. Nós podemos observar que nós temos os cones, que conseguem captar a cor vermelha, a cor verde, a cor azul. Então, existem cones para a cor verde, cor azul e a cor vermelha. Na falta de um deles, caracteriza o daltonismo. Beleza, galera? Então, o daltonismo nada mais é do que a ausência dos cones que estão presentes, que são células que estão presentes na retina. Letra G. No mês de abril de 2020, o telescópio Hubble completou 30 anos. Em comemoração, NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou 2 imagens inéditas de nebulosas localizadas em uma galáxia satélite da Via Láctea. Então, ela mostrou 2 nebulosas nessa grande nuvem de Magalhães. Após apreciar a imagem, pesquise como funciona o telescópio e como ele produz imagens de objetos tão distantes da Terra. Então, essas imagens que são obtidas de galáxias, planetas, de estrelas, são obtidas através de telescópios. O que são telescópios? Telescópios são feitos com lentes ou espelhos curvos, que conseguem captar e focalizar a luz do objeto celeste. Então, quanto maior o telescópio, as lentes e os espelhos que estão presentes lá, mais luz ele consegue captar e mais luz a gente consegue observar essas regiões. O telescópio produzido com lente é chamado refrator e o telescópio com espelho é chamado refletor. Então, aqui nós temos um telescópio refrator, que ele é formado por lentes. O feixe de luz que vem de um planeta ou de uma estrela que emite luz, o planeta, no caso, ele vai receber a luz e vai refletir. A estrela já produz, as nebulosas produzem a luz. Então, o feixe de luz que vem aqui, a objetiva, que é composta por uma lente, ela consegue captar a luz. Então, um telescópio refrator por quê? Porque a lente ele consegue refratar a luz. A luz vem, passa pela lente e é refratado. É um cilindro com uma ou mais lentes em cada extremidade. A lente objetiva, que é essa lente aqui, capta a luz e a decompõe, focalizando em um ponto perto da extremidade. Então, a lente objetiva capta a luz e ela projeta perto da extremidade inferior do cilindro. A luz, então, forma uma imagem do objeto. Na extremidade inferior, temos uma outra lente chamada ocular, que consegue aumentar. Temos os telescópios chamados refletores. O que acontece? Então, os telescópios refletores têm um espelho curvado na extremidade inferior do cilindro. Então, a feixe de luz vem, bate nesse espelho curvado. A luz de objeto é refletida pelo espelho e focalizada em um ponto do cilindro, que no caso é o nosso foco. Nesse ponto, há um segundo espelho, que reflete a luz para o lado, fazendo-a sair através de uma abertura lateral. Então, ele sai por uma abertura lateral. E essa abertura ele consegue aumentar a imagem, consegue ampliar. Nós também temos uma lente ocular, que aumenta a imagem formada pela luz. Beleza, galera? Tudo jóia? Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês gostem, tenham entendido e até uma próxima aula.